meu parecer é que ele reúne todas as condições, que os senadores dispõem todos os seus elementos para deliberar sob a indicação de Sua Excelência, do brilhante e competente José Guilherme Werner para o Conselho Nacional de Justiça. Esse é o meu relatório, senhor presidente. Vossa Excelência, como sempre, rápido e eficiente. Muito obrigado, senador Francisco Dornelles. Antes de propor à comissão a quebra do interstício para que a gente possa sabatinar os 4 indicados, eu pediria ao senador Demóstenes Torres, tendo em vista que nós temos 2 itens que a gente podia fazer extra pauta como leitura, para que a gente não tenha que ficar aqui na sequência, esse presidente sempre propondo a quebra do interstício, e eu vou passar a palavra ao senador Demóstenes Torres, para a leitura do item extra pauta do ofício número 18 de 2011, não terminativo, encaminha nos termos do disposto do artigo 103b, inciso 3 da Constituição Federal, o nome do senhor ministro Carlos Alberto dos Reis de Paula, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2011-2013. A autoria é do Tribunal Superior do Trabalho. A relatoria seria aqui do nosso querido senador Aécio Neves, que teve um acidente, né, ao montar um cavalo em sua fazenda e não pôde estar aqui entre nós hoje. O cavalo se chamava Zerra. 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 Maldade com o ex-ministro Zé Serra. Que maledicência. O nosso protesto aqui, senhor presidente. Designo como relator ad hoc o senador Demóstenes Torres, a quem concedo a palavra para fazer o relatório. Já de antemão, após o relatório, fica declarado vista coletiva aos senhores senadores. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Demóstenes Torres, para substituir o senador Aécio Neves. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho indica o senhor ministro Carlos Alberto Reis de Paula para compor o Conselho Nacional de Justiça em vaga reservada a ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O indicado nasceu no dia 26 de fevereiro de 1944 em Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais. Se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. Fez doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e ainda uma cadeira isolada de Direito do Trabalho comparado em 1982. Se tornou mestre em Direito pela UFMG em 1984, numa dissertação intitulada O Aviso Prévio. Mais tarde, em 2000, obteve com louvor o título de doutor com a tese A Especificidade do Ônus da Prova no Processo do Trabalho. Foi advogado militante até 1979, ano em que passou no concurso para a magistratura do trabalho e tomou posse. Exerce o magistério superior desde 1985 nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. A partir de 2002, foi transferido para a Universidade de Brasília, UNB, onde é professor. Foi presidente da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, de 93 a 95, que foi transformado em 4ª turma em 94. Quando era juiz, foi convocado para substituir no Tribunal Superior do Trabalho em 1998, mesmo ano em que foi nomeado para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Depois veio exercer os cargos de diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Tem várias participações em seminários jurídicos como palestrante, debatedor e coordenador, bem como, na condição de professor universitário, orienta trabalhos acadêmicos e participou de diversas bancas examinadoras
tanto de trabalhos universitários quanto também para ingresso na carreira. O senhor ministro Carlos Alberto Reis de Paula possui 16 publicações entre livros e artigos, todos eles na seara trabalhista. É membro das comissões da revista do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e de documentação do Tribunal Superior do Trabalho, e nessa última ele é o responsável pela edição semestral da revista do Tribunal Superior do Trabalho, na condição de presidente desde 2002. É membro efetivo da Academia Nacional de Direito do Trabalho e tem diversos títulos beneméritos de cidadania, etc. Ele apresentou todas as declarações e documentações previstas na resolução número 7 de 2005 e no ato número 1 de 2007 da CCJ. Não tem nenhum processo administrativo disciplinar, nem ação judicial em que seja autor ou réu. Está em dia com fisco e tudo mais. De sorte que me parece ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Deixo a consideração dos senhores membros da comissão se tem ou não a condição para ser membro do Conselho Nacional de Justiça. Na minha opinião, tem. Obrigado, senador Demóstenes. E em cumprimento à linha B do artigo 2º do ato número 1 de 2007 dessa CCJ, concedo vista coletivas ao relatório feito e lido pelo senador Demóstenes Torres. Antes de dar início à nossa sabatina, convidar os senhores indicados, tem um outro item, esta pauta, para que a gente não fique aqui quebrando, como disse, interstício, e atropelando os nossos trabalhos e o regimento interno e a resolução número 1, o ofício de número 36 de 2011 encaminha nos termos da resolução de número 7 de 2005 do Senado Federal e do ato de número 1 de 2007 dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, documentação do Procurador Regional da República, Dr. Wellington Cabral Saraiva, do Ministério Público Federal, indicado pela Procuradoria-Geral da República para compor o Conselho Nacional de Justiça. A autoria do Conselho Nacional de Justiça, a relatoria do senador Pedro Tax, a quem concedo a palavra para proferir a leitura do relatório, e em seguida também darei vistas coletivas para a próxima semana, Sim. De acordo com a resolução número 1. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, mediante ofício S, número 36, de 2011, o senhor ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminha a este Senado Federal o nome do Procurador Regional da República, Dr. Wellington Cabral Saraiva, indicado pelo Procurador-Geral da República para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2011-2013. De acordo com o artigo 103b da Constituição Federal, o Conselho compõe-se de 15 membros, dentre os quais um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. É o que está escrito, senhor presidente, no inciso 10. Determina o parágrafo 2º do referido dispositivo que a autoridade indicada deverá ser nomeada pelo Presidente da República após ter seu nome aprovado por maioria absoluta pelo Senado Federal. Os membros do Conselho têm por atribuição constitucional proceder ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo a esta comissão proceder à sabatina dos cidadãos indicados. Resumimos abaixo o currículo encaminhado a esta comissão pelo membro indicado. O senhor Wellington Cabral Saraiva é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e seu curso de graduação deu-se na Universidade Federal de Pernambuco. É Procurador Regional da República do Ministério Público Federal, lotado na Procuradoria Regional da 5ª Região, desde abril de 2004. Os estados do Nordeste, senhor presidente, menos Bahia, Maranhão e Piauí. Atuou também como procurador da República, tendo sido nomeado em junho de 1995, e como promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, em nomeação de 1994. Em 1994, foi assessor, como promotor de justiça, da Procuradoria de Recursos Constitucionais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e promotor de justiça adjunto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Em 92, foi assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça e, em 91, atuou como assessor técnico judiciário do desembargador-presidente do TJ de Pernambuco. Exerceu a advocacia de 89 a 91. No Ministério Público, destacamos a sua atuação no corrente ano, como representante do órgão da Procuradoria-Geral da República na 20ª sessão da Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal da Organização das Nações Unidas, ONU, em Viena. A partir de fevereiro de 2011, passou a atuar como representante do Ministério Público Federal no projeto de cooperação triangular entre o Brasil, o Escritório da ONU contra as Drogas e Crime e o Paraguai. Entre as suas diversas outras atuações, citamos a função de coordenador do Grupo de Trabalho para a Representação do Ministério Público Federal em temas relacionados à Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos, à Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Desde 1994, vem atuando como professor de Direito em diversos cursos de especialização nas áreas de Direito Tributário, Administrativo, Constitucional, Penal e Civil. Foi também monitor de pós-graduação, mestrado, da disciplina Direito Tributário no curso de graduação da Universidade de Brasília e da graduação da disciplina Teoria Geral do Estado, no curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Figura como coautor das seguintes obras: Lavagem de Dinheiro, Prevenção e Controle Penal, Financiamento do Terrorismo, este capítulo ele escreveu. Tributo a Afrânio Jardim, Escritos e Estudos. Ele escreveu o capítulo sobre medidas cautelares, garantismo penal integral, questões penais e processuais, e um elenco aqui muito grande de obras, senhor presidente. Publicou artigos jurídicos na Revista Brasileira de Direito Ambiental, no Boletim de Direito Administrativo, no Boletim Informativo do TRT da 15ª Região, no Boletim dos Procuradores da República e mais uma miríade aqui de artigos, senhor presidente. Em 1989, até o presente ano, tem dado diversas palestras e ainda participou de muitas bancas em comissões julgadores de concursos públicos. Possui bons conhecimentos dos idiomas inglês, francês e espanhol e razoável compreensão dos idiomas alemão e italiano. Entre as homenagens recebidas, consta a medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, na categoria Mérito Judiciário. É membro honorário da Força Aérea Brasileira e obteve primeira classificação em vários concursos públicos, além de ter sido aluno laureado com a maior média global da turma concluída do curso de Direito da Faculdade de Direito de Recife, Universidade Federal de Pernambuco, em 1988. Em 1985, venceu o concurso de tradução promovida pelo diretório acadêmico da mesma universidade. Participou como presidente de muitas atividades acadêmicas, senhor presidente. No tocante às exigências contidas na resolução número 7 de 2005 e do ato número 1 de 2007 desta comissão, o indicado declara que não é cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, de membro servidor do poder ou instituição responsável por sua indicação, e nem mesmo de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do órgão. Não cumpre nem jamais cumpriu sanção criminal ou administrativo disciplinar no Ministério Público Federal, nem no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Declara não ter conhecimento da existência de procedimento dessa natureza contra ele. Informa que não é membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal ou município, ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, de membros desses poderes. Declara que nunca participou como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. Em relação a estas últimas, foi diretor e depois vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Declara também que tem ciência de 2 processos em que figura como parte. O primeiro se trata de embargos de divergência em recurso especial na 3ª sessão do STJ, decorrente de ação ordinária movida pelo declarante e outros colegas do MPF em face da União, a fim de obter pagamento de ajuda de custo em remoção a pedido. Quanto ao segundo, trata-se de ação ordinária na 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, ajuizada pelo declarante e outras pessoas, com o fim de obter exoneração do pagamento de laudêmio sobre o imóvel de sua propriedade, em área considerada como terreno de marinha, lá em Recife, senhor presidente. Juntados aos autos,